セシルス・セグメント第三者ハリネル。Look at this! I figured out where the coin was hiding! He flipped another coin as she was leaving. Heads, he said. Don't worry, Frederica. Your family is safe for now. Vamos começar pelo ponto de divergência. Para quem não sabe, o ponto de divergência é o determinado momento onde a história muda de caminho. Em vez dela continuar como a gente conhece, ela muda um pouco e acaba gerando um futuro totalmente diferente. E nesse caso, isso aconteceu no episódio 7. Nesse episódio, o Subaru escolhe ficar na biblioteca da Beatrice para evitar ser amaldiçoado no vilarejo. Porém, essa maldição acaba indo para Ren, que foi no vilarejo sozinha. E para quem lembra, ela morre do mesmo jeito que ele, de fraqueza e falta de mana. O Subaru fica em choque, ele não consegue falar nada e acaba se tornando suspeito para Han. E nessa linha do tempo, ele também teve a ajuda da Beatrice, só que ele decide não se matar, ele decide continuar vivo. E isso foi uma péssima escolha. Ele corre para a floresta, mas a Han consegue alcançar ele, cheia de ódio. Nos pensamentos do Subaru, ele dizia: eu ouvi uma voz cheia de ódio, eu estava sendo esmagado pela pressão desse barulho. Quanto mais você depende da sua vida, mais certo se torna que você vai machucar outra pessoa. E nesse momento, o Subaru estava sendo enforcado pela Han no meio da floresta. A Han estava toda machucada por causa dos mágicos da floresta, que acabaram mordendo ela. Só que ela estava com tanta raiva que ela ainda estava conseguindo sufocar o Subaru com as próprias mãos. Só que de repente a Han perde as forças e cai pro lado do Subaru. Ela estava exausta e sem energia nenhuma, só que ainda estava viva. O Subaru, que antes tinha aceitado a morte, consegue se levantar e num ato de desespero e raiva, ele pega uma pedra do tamanho da cabeça da Han e esmaga a cabeça dela, manchando ainda mais a neve com sangue. E o som dessa batida foi tão forte que ecoou pela floresta inteira e foi tão cruel quanto o frio que estava lá. E com isso, o Subaru conseguiu fugir. Alibel, me deu uma lâmina, disse Subaru. E bom, o Alibel é outro personagem que virou um servo do Subaru igual o Céciles. E assim como o Céciles, o Alibel é muito poderoso. É dito que ele tem a mesma força do Reinhard também e ainda é especialista em artes ninjas letais como as maldições. E depois de uma longa conversa com a Beatrice pergunta se o Subaru é aquela pessoa. E o engraçado é que o Subaru não fazia nem ideia do que era isso, porque afinal ele não chegou no arco do anime, né, que ele saberia o que significaria. Mas ele diz que ele é essa pessoa. E a Beatrice chora de felicidade, afinal o contrato dela teria um fim, né? Então o Subaru foi lá e acaba com a vida dela também. E bom, vamos entender o que tá acontecendo aqui. 2 anos atrás, o Subaru enlouqueceu depois de ter desistido de se matar e ter sido espancado pela Han. A mente dele praticamente quebrou, e ele já não era o mesmo. A ira tomou conta da mente dele. E lógico, né, isso iniciou uma sequência de desgraça uma atrás da outra. O Subaru basicamente se tornou um mafioso, frio e calculista. Ficou rico e contratou centenas de mercenários. E junto com ele, 2 guarda-costas, o Cécilos e o Alibel. Aí vocês me perguntam como é que ele ficou tão rico? Simples, ele criou as invenções que eram do mundo dele e vendeu no reino. Fora, lógico, né, que os mercenários dele conseguiam roubar e saquear. Beleza, até aí tudo bem. Agora, como é que ele conseguiu os 2 seres mais fortes do mundo ajudarem ele? O Subaru primeiro foi para Kararagi e conseguiu a confiança do Alibel, ajudando ele com um assunto particular envolvendo os grandes espíritos. A história não conta muito bem como ele conseguiu isso, mas é dito que ele morreu dezenas de vezes até conseguir.
E o Céciles foi um pouco mais difícil. Ele teve que morrer várias vezes até descobrir qual era o interesse dele, para assim conseguir manipular ele. E assim, nesses 2 anos, o Subaru fundou as Pleiades, uma organização criminosa. E além disso, o Subaru também conseguiu um castelo, que ele acabou chamando de Pandemônio. E esse castelo era ridiculamente forte, velho. A estrutura dele era muito cara, tanto em questão de ornamento quanto em questão de quarto reforçado. Ele gastou muito dinheiro naquilo. A cena pulou pro Subaru no seu castelo, sentado no seu trono. Ele estava recebendo uma visita de um comerciante importante. Ao lado dele estavam Céciles e Olibel, seus guarda-costas. E esse comerciante era o Sigrion. Ele foi lá para tratar negócios futuros com os Pleiades. Eles conversam bastante, e como todo mundo que fala com o Rei da Purificação, o Sigrion estava se cagando de medo. Qualquer coisa que o Subaru falava para ele, ele concordava. A negociação termina e o Subaru até que gostou dele. Só que por um momento ele perde um segundo. Ele pega uma moeda e gira, bem no estilo do Duas Caras. A face da moeda cai pro lado errado, e o Sigrion tem sua cabeça cortada pelo Olibel. Esse lance da moeda é o seguinte: às vezes quando o Subaru quer decidir alguma coisa, ele gira essa moeda. E aí quando cai do lado errado, ele mata a pessoa, e quando cai do lado certo, ele poupa a pessoa. E era muito frequente ter corpos no chão do castelo para os outros limparem. E como o Subaru não tinha uma empregada, ele acabou pegando a Frederica, que estava congelada na mansão do Rosval. E ela não tinha como recusar, né? Ou trabalhava pra ele ou morria. Já quase tinha morrido pro Puck, né? Então ela sempre tinha que ficar limpando todo aquele sangue e os corpos que o Subaru deixava pra trás. O Subaru se tornou uma das pessoas mais perigosas do mundo. Se tornou incontrolável, imprevisível e muito, muito temido. E juntando a insanidade dele, os 2 guarda-costas super fortes e o abuso do retorno através da morte, ele era quase invencível. E bom, depois do Subaru trocar uma ideia com Céciles e Olibel, ele vai ver a Emília. E bom, pra vocês entenderem melhor, antes da treta da mansão do Rosval, o Puck fez um plano com o Subaru pra tirar a Emília de lá, porque ele não achava seguro a Emília ficar lá. E assim o Puck e a Emília foram pra um pandemônio, lá no subsolo do castelo, dentro de um quarto super seguro, trancados 24 horas por dia. E chegando lá, o Subaru e a Emília conversam por um longo tempo. E o ponto que eu quero chegar aqui é que a Emília ficou muito grata do Subaru ter salvado ela. Entre aspas, né? Na visão dela, ele era seu salvador. E eu não tinha falado, mas nessa altura do campeonato, a Emília já tinha desistido de ser rainha. Por isso que o culto das bruxas quase não fez nada nesse if. Na realidade, quase não falam dele. E a Emília, ela conversa toda alegre com o Subaru, só que ela não faz ideia que o Subaru era um completo psicopata. Ela não fazia ideia que ele tinha matado centenas de milhares de pessoas pelo reino. O que ela sabia era que ele tinha resgatado ela de um possível perigo envolvendo Rosval. Ele conseguiu manipular tudo, e seus planos estavam dando certo. Depois de algumas semanas da rotina de ficar limpando o cadáver e servindo os assassinos, a Frederica surtou. Ela chega no Subaru e começa a perguntar se ele se achava um deus. É claro, ela não fazia nem ideia no que estava se metendo. E ela tinha total razão no que falava, só que ela não aguentava mais. E ela fazia tudo lá. Fazia comida, limpava o chão de sangue, só que ela não aguentava mais tudo aquilo. Ela não era conivente com aquilo. E naquele dia, o Subaru resolveu testar a sorte dele na Frederica. Ele pegou a moeda e girou. E por muita sorte, a moeda cai do lado certo. Ela foi poupada e a família dela também. E nisso ela sai correndo pro quarto chorando. Subaru wasn't happy with Frederica's disrespect, so later that night when she brought him his dinner, he flipped another coin as she was leaving. Heads, he said, "Don't worry, Frederica, your family is safe for now." Frederica looked at him with tears in her eyes, wondering why her life had ended up like this. Taking care not to offend Subaru. In the end, Subaru appeared to be satisfied with the meeting, but as the merchant was on his way out, Subaru flipped out. Tails, he said, and that was the last thing he heard before he was decapitated by Howard. When she brought him his dinner, he flipped another coin as she was leaving. Heads, he said, "Don't worry, Frederica, your family is safe for now." Subaru, you're the Purge King. Cecilis, deal with him.
Frederica.